Boa noite, gente, como estão? Boa Bom, noite. gente, nós, né, somos alunos do curso de aperfeiçoamento é, de um curso de aperfeiçoamento, né, da UEMA, e hoje a gente vai fazer uma entrevista com a professora convidada, né, a professora Maria, para falar um pouco a respeito da importância da linguagem nos processos, no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos voltados principalmente para a área da educação, né. Eu sou a professora Maiara Alves. Atualmente eu trabalho na Rede Estadual de Educação do Piauí com a educação básica de nível médio. Eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, estou usando óculos e uma blusa azul. Boa noite, eu sou a professora Francélia. Atualmente estou trabalhando na rede municipal como cuidadora educacional e eu estou trajando roupa branca, né? Sou uma mulher de estatura mediana, trajando roupa branca, cabelos presos. Olá, boa noite. Meu nome é Gilson Dias dos Santos. Eu sou professor efetivo do estado do Ceará. Eu atuo atualmente com letras, né, língua portuguesa. Sou um homem negro, de estatura mediana. Tenho cabelo curto e preto. Uso barba. Estou usando um óculos e estou usando também uma camisa vermelha. Boa noite, meu nome é Maria da Cruz e vou estar conversando com os alunos a Maiara, o Gilson e a Graciele. Eu sou de estatura mediana 1,54, minha pele é parda, meu cabelo é liso ondulado abaixo dos ombros, porém está amarrado. Eu uso óculos, tá certo? Eu estou usando um acessório, um brinco e um cordão com um pingente vermelho. E a minha blusa é de mangas curta, com babado, de cor laranja. E hoje eu fui convidada por eles para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da linguagem nas funções, no desenvolvimento da linguagem das funções superiores. Certo, gente. Bom, nesse módulo do curso, né, nós estamos trabalhando com a abordagem de Vygotsky, que é uma referência nesse contexto, né? Ele trabalhou muito com o conceito de linguagem dentro da abordagem dele, que é uma abordagem histórica e cultural, né? A linguagem é vista por ele como uma ferramenta de extrema importância, principalmente no nosso contexto, né, que é educacional, porque dentro da teoria de Vygotsky, é através da linguagem, né, que o indivíduo ele tem essa mediação, né, com a sociedade e faz a construção dos processos psicológicos superiores, como memória, como pensamento abstrato, né? E aí, trazendo para o contexto da educação especial, né, é muito importante a gente conseguir fazer essa mediação com os nossos alunos, que muitas vezes eles têm diferentes tipos de necessidades, não é mesmo? Então, é isso que a gente vem conversar aqui, né? A importância da linguagem, né? Essa ferramenta tão importante para os processos educativos e para o desenvolvimento do ser humano. Aí agora, Gilson, você quer falar um pouquinho agora? Sim, eu queria falar um pouco que a linguagem ela é muito mais que um simples meio de comunicação, né? Ela molda a nossa forma de pensar, de perceber o mundo e de construir nossos próprios pensamentos. E ela é essencial para a nossa formação e consolidação dos conceitos científicos, né? Porém, muitos estudantes, eles sentem que a linguagem científica ela é um pouco complexa, né? E distante do seu cotidiano. Então, nós, enquanto profissionais, nós precisamos fazer algumas adaptações e conexões com o dia a dia desses alunos para que a aprendizagem ela se torne um pouco dinâmica e compreensível. Isso, né? A linguagem é mais acessível, digamos assim, né? Para que eles tenham uma aprendizagem mais significativa, né? Quando a gente consegue aproximar, né? Quando a gente consegue fazer eles entenderem o contexto daquilo que nós estamos explicando dentro de uma realidade mais próxima do que eles conheçam, isso torna a aprendizagem, digamos assim, mais fácil, digamos assim, para esses alunos, não é?
tentando simplificar. Bom, agora a gente gostaria, primeiramente, de agradecer a senhora professora por ter aceitado participar dessa entrevista conosco, é um grande prazer, e a gente gostaria de entrar nas perguntas. Fran, você quer fazer a primeira pergunta? Sim. Qual o papel da escola e da mediação docente na construção dos conceitos científicos por meio da linguagem? Dentro da sala de aula, esse contexto, esse mediação já tem um ponto, né, de duplo sentido. Não temos como desenvolver uma linguagem sem uma mediação, sem um par. Paulo vai nos explicar exatamente isso, interação entre professor e aluno, porque a criança, ela aprende, vou falar da educação infantil até o nível superior. A criança, na educação infantil, ela aprende através de rotina, de imitação. Então, quando ela vê o adulto imitando, falando, ela vai imitar esse adulto. Então, a linguagem nesse papel é a forma correta como o professor deve usar dentro da sala de aula. Esse nível de linguagem, ele é adequado e o professor adequa a sua linguagem de acordo com o seu público, de acordo com os seus alunados. Se eu estou numa sala de educação infantil, eu tenho que adequar a minha linguagem a desenvolvimento daquele momento que a criança está naquele período. Se é de 2, 3 anos, de 2 a 4. Se eu estou numa sala de aula superior, a minha linguagem que eu vou utilizar dentro da sala de aula é diferente, porque os alunos do ensino superior já têm conhecimento da linguagem, já têm uma noção de como é se comunicar, já sabe a diferenciação entre língua e fala, e aí todo esse processo que se segue. Na educação infantil, as crianças não têm essa noção, elas estão em quê? Desenvolvendo. E é primordial que o professor ele faça essa mediação de forma de acordo com a realidade. Se o professor da educação infantil for falar no nível mais elevado do que a realidade de uma criança de 3, 4 anos, eles não vão atingir o seu desenvolvimento de acordo com o que a literatura pede. E nem as etapas do desenvolvimento que o Piaget e o Vallon e o Vygotsky vai dizer a respeito desse desenvolvimento. Então, o papel do professor dentro da sala de aula é que ele tenha ciência, comprometimento e entendimento da fase que o aluno está naquele período dentro da sala de aula. Porque nós temos crianças que têm um desenvolvimento, né, da fala de acordo com a sua realidade, de acordo com o ambiente que ele vive, se ele é estimulado, se ele não é estimulado. E aí a professora vai ter essa ciência de fazer com que o aluno entenda a sua linguagem. É como o Paulo Freire fala, né, que a primeira leitura da palavra é quando a criança nasce, né, que ela vai amamentar pela primeira vez no seio da mãe, ali já é a primeira leitura da palavra dele, que é o contato que ele está tendo de início com a mãe, né, e assim ela já vai conversando, e ele já vai tendo aquela compreensão, até mesmo dentro da própria barriga da mãe, né, se formos fazer um estudo mais aprofundado, quando a criança nasce, ela reconhece, porque ela lembra que alguém falou com ela quando ela estava no ventre, né? Então, essa comunicação, ela já começa desde o ventre da criança, aí até o nascimento, e assim só progredindo o desenvolvimento da criança, da fala. Na literatura de Vygotsky, ele vai falar exatamente isso, que a capacidade de pensar em objetos ausentes, em imaginar fatos nunca vividos, estabelecer relações entre os fatos e o evento, planejar e tudo isso está ligado em momentos posteriores. E essa atividade, que nós chamamos de psicologicamente, ela pode ser considerada uma atividade das funções superiores. Porque a criança ela foi estimulada ainda no ventre da mãe, quando a mãe conversava, quando a mãe contava história, quando estimulava. Hoje, quando se vão fazer pré-natal, os médicos já orientam os pediatras a conversar com o bebê. Então, ele já nasce já com essa disposição genética de falar, porque ele já foi estimulado. É diferente daquela criança que a mãe não teve nenhum contato com o bebê ainda no útero. E nós sabemos que a Lúria, né, o autor, ele vai falar exatamente isso sobre esses momentos ainda, porque a afetividade, essa mediação, ela é feita dentro do ventre. Então, a criança ela já começa um papel de mediação com a mãe e ela. Quando mãe a estimula ainda no ventre. Que mais? Gilson?
A senhora acredita que a linguagem transformaria a consciência, né? Como isso se aplicaria dentro de uma prática pedagógica? A linguagem, sim. E aí, se você for falar em outros termos, nós, professores, nós intuitivamente, né, dedutivamente, nós moldamos as crianças, porque nós estamos dentro da sala de aula. E quando nós colocamos uma rotina para ela, olha, a hora dessa fazer. Então, nós estamos ali utilizando uma linguagem e fazendo com que a criança tenha consciências do que vai acontecer naquele momento da sala de aula. Então, já se cria essa consciência na criança. A linguagem que nós usamos para convencer ela a fazer uma atividade, a fazer seus traços, suas tarefinhas, obedecer às normas, nós estamos usando uma linguagem que vai sim fazer com que essa criança se desenvolva e faça suas funções dentro da sala de aula, que ela exerça o seu papel dentro da sala de aula. Então, a linguagem, sim, ela molda, sim, as crianças, molda as pessoas. Até porque o professor, o discurso dele é de convencimento. Então, nós temos esse dom de convencer as crianças, nós temos consciência desse fato. Então, nesse caso, a linguagem funcionaria como um poderoso instrumento de transformação de consciência, né? Com Faz com que certeza. as habilidades desses alunos sejam expandidas, suas perspectivas também, né? Eles desenvolvam um pensamento crítico. Com certeza. A literatura prova isso. O que mais? Certo, professora. Aí, só fechando aqui o nosso debate, em relação à linguagem como uma ferramenta, né, de mediação para a construção desses processos, né? Como é que a gente poderia colocar um exemplo para educação especial, assim, de como a gente poderia estar utilizando a linguagem dessa forma de mediação para os alunos da educação especial? Olha, para falar da educação especial, nós temos um público, né, agora bastante diversificado dentro da educação especial. Nós temos nível de suporte de autismo, nós temos as deficiências intelectual também estão. Nesse caso, a linguagem, na questão do surdo, vocês teriam dificuldade, porque o surdo ele não escuta. Ele oraliza, ele não fala porque ele não escuta. Vocês sabemos que para falar nós precisamos ouvir, né? Passar pelo canal auditivo, fazer todo um processo, mandar essas ondas sonoras para que se fale. Na linguagem, na casa do surdo, na relação ao surdo, isso não seria possível, porque ele não vai escutar. Então, não teria outros... Tem outras fontes, estratégicas, outras metodologias que você conseguiria fazer isso com ele. Mas, ao nosso ver que ele faz parte da educação especial também, a linguagem não atingiria o seu ponto com relação ao público da educação especial, em relação ao surdo ou deficiente auditivo. Com os demais, sim, a linguagem tem sim esse poder. Porque as crianças, mesmo ela tendo um suporte 2 ou 3 que seja mais comprometido, você consegue sim fazer com que essa linguagem seja uma ferramenta poderosa no processo educativo da criança. E aí nós temos, né, as estratégias, as metodologias de como fazer com que essa linguagem atinja o seu objetivo na criança da educação especial. Certo, compreendi. Então, gente, reforçando realmente a questão de que a linguagem é um instrumento de mediação muito importante, né, para o nosso contexto, enquanto docentes, né, enquanto profissionais da educação, na construção desses conceitos científicos em sala de aula, na questão da aprendizagem de nossos alunos, não é mesmo? Fran, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Gilson? Como a professora falou, né, a gente vai ter essa dificuldade na educação especial em relação ao surdo, né, em relação às outras crianças, a gente tem todo um suporte, né, um aparato, a gente, como ela mencionou, até a questão de utilizar recursos, né, para estimular a linguagem da criança, né, porque a gente tem as crianças com TEA, suporte 1, suporte 2, suporte 3, e aí temos
essa situação de muitos deles não ser não verbal, né? E aí um meio da gente estar estimulando a linguagem é utilizando as pranchas, né? As pranchas de comunicação para início, para estimulação, para que a criança consiga começar a se desenvolver, sair daquele mundo dele fechado, porque é uma característica típica deles, né, de se fechar, de se privar no mundozinho deles, né, para a gente trazer ele para a estimulação, para interagir com as outras crianças, né, que esse é o ponto inicial na educação especial, é desenvolver a fala, a interação e a socialização entre eles com os outros, a fim de que ele possa ter a própria autonomia, né, e ele observar, se perceber o mundo à volta dele, que ele consegue sim interagir com as outras crianças do modo dele, no processo dele, no limite dele. Certo. Gilson, quer acrescentar alguma coisa? Ou podemos finalizar? Acho que foi assertiva a fala da Franciele, né? Sim. Aí é uma forma de fazer com que o aluno ele interaja, né, com o mundo ao seu redor. Bom, então, no mais, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, professora. Foi de grande esclarecimento, né, a respeito do que nós trouxemos. E eu queria chamar a atenção das pessoas, né, para a importância que a gente se aprofundar, né, a respeito desse tema no contexto da educação. Então, seria isso, gente. Ok, então eu agradeço o convite, a nossa conversa. Teria mais coisa para se debater, mas como são 2 perguntas, não vamos mais nos fazer alongar nesse assunto. Acredito que tenha atingido o objetivo de vocês, que é reportar esse vídeo à professora. Porque, assim, quando se começou a se falar em psicologia da educação,